Graça e a paz, meus irmãos. Parabenizo mais uma vez as mães pelo seu dia. É um privilégio que vocês têm da maternidade que o Senhor concedeu. Seja uma bênção na vida dos seus filhos que vocês são. Que o Senhor possa agraciar mais e mais a vida de vocês, dia após dia. Isso que é um prazer que eu sei na vida de uma mãe, que é cuidar dos filhos, né? Se doar pelos filhos. Que Deus abençoe todas as mães. Eu convido a todas, eu quero meditar nessa noite, e a todos, né? Abrirem a palavra de Deus em Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Eles meditarem algo relacionado com a data de hoje. E essa mensagem, na verdade, ela se baseia num artigo que eu li do pastor Joel Bick, e ele falava sobre como ensinar a adoração individual às crianças. Fiz algumas adaptações, obviamente, dessa mensagem, mas essencialmente é o que ele trata no artigo, que é muito interessante. Eu acredito que será preciosa edificação para as nossas vidas, instrução para as mães e pais, né? Cuida dos seus filhos, da educação dos filhos. Eu coloquei como título: Mãe, ensine seus filhos a adorarem a Deus. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, diz a palavra do Senhor: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Amém? Vou repetir o texto. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Oremos. Deus bondoso, nós nos curvamos diante de Ti mais uma vez, por meio de Jesus Cristo, em oração. Reconhecemos a Tua grandeza, a Tua soberania, o Teu reinado sobre tudo e todos, ó meu Senhor. Te bendizemos porque Tu és digno de receber toda adoração e honra. Te rendemos graças porque toda a tua dádiva e como perfeito ritual. E reconhecemos que o Senhor tem nos agraciado dia após dia. Te bendizemos, ó Senhor, pela vida das nossas mães, das nossas esposas que são mães. E pedimos ao Senhor que a tua boa mão esteja sobre elas, dando vigor físico e espiritual, fortalecendo, Senhor, e dando sabedoria para que elas possam ser instrumentos nas tuas mãos na educação das crianças. Que em cada lar aqui, Senhor, Pai, possa, através das mães, os filhos serem instruídos nos teus ensinos, aquilo que perseguiu ao Senhor. O Senhor utilize dessas mulheres para que a Tua palavra seja educada na mente e no coração dos nossos filhos. Te bendizemos por cada uma dessas mulheres que tem exercido, ó Pai, de maneira dedicada à maternidade. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada mãe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos,
do Senhor, ela põe a responsabilidade da instrução dos mandamentos divinos, da lei de Deus, dos ensinos de Deus, não prioritariamente em relação aos filhos, não prioritariamente na igreja, ou com os pastores, ou com aqueles que, diante da dinâmica da igreja, contribuem para a propagação do Evangelho de Cristo e da verdade de Deus. Mas as Escrituras chamam a responsabilidade dos pais. São eles que são os responsáveis, em primeiro plano, na educação religiosa dos seus filhos. É preciso que nós tomemos isso como um dever. Nós que somos pais e mães aqui nesta noite, tomemos como um dever que é prioritariamente nossa responsabilidade a educação religiosa de nossos filhos, ensinar os preceitos de Deus, as verdades divinas. Não é papel prioritário ou primário da escola bíblica dominical ou dos cursos públicos, mas sim no nosso lar, no dia a dia, na nossa conversa com os nossos filhos. Cabe a cada pai e a cada mãe ouvir atentamente o que diz o Senhor. Não é os sacerdotes que ele dirige essa palavra, mas é os pais. É eles que vão no dia a dia transmitir os preceitos divinos. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade. O Senhor nos chama a essa responsabilidade. E quando nós olhamos para as Escrituras, a gente vê o papel importante da mãe em relação a essa educação dos filhos. Vimos aqui um texto lido hoje em Provérbios 31, onde a mulher ela é vista como aquela que governa o seu lar, tem essa dinâmica e esse cuidado, não só para com o marido, mas com os filhos. A mulher sabe. E as Escrituras apontam nessa direção. E é interessante, porque nós vemos nas Escrituras muitas mulheres que influenciaram demais na vida dos seus filhos, que foram grandes homens de Deus. Não é preciso falar muito, porque cada um de nós temos vivenciamos isso nos nossos lares, mas como a mãe, ela tem uma ligação forte com seus filhos e os filhos com sua mãe. Desde aquele período de amamentação, como as palavras da mãe, ela não só tem um poder, vamos dizer assim, meramente racional de instrução, mas emotivo na vida dos filhos. E isso é importante para o aprendizado deles. Exerça com maestria a confiança que o Senhor deu, colocou em suas mãos, de ser canal de instrução, de educação para os seus filhos. Meus irmãos, os nossos filhos precisam aprender que, segundo os mandamentos de Deus, ou segundo a palavra de Deus que nós lemos aqui nesta noite, precisam aprender que aquilo que o Senhor deu ao seu povo deve ser ensinada de maneira contínua, de maneira fervorosa, de maneira não relaxada em relação aos seus filhos. Então nós precisamos aprender uma coisa como cristãos, como crentes em Cristo, como filhos de Deus, como portadores da mensagem divina em nosso lar. Primeira coisa, que a adoração, ensinar isso aos nossos filhos, que a adoração aceitável é intermediada por Cristo.
É preciso que os nossos filhos aprendam desde pequeno que toda adoração a Deus deve ser oferecida e é intermediada por Jesus Cristo. Elas precisam ver em Cristo muito mais do que um homem sábio. Só os pais podem levar esse entendimento. Talvez aí elas venham a aprender que Jesus é mais um homem sábio que existe no mundo. Mas cabe a nós ensinar que Jesus é muito mais do que um homem sábio. Ele é o próprio Deus. E como Deus homem, o Deus que encarnou, que veio a este mundo, Ele é aquele que é o intermediário, é o acesso ao Pai. E só através dele eles serão verdadeiros adoradores. Se nós queremos ensinar os nossos filhos a adorar a Deus, a adorarem a Deus, eles precisam entender que só através de Jesus Cristo eles serão verdadeiros adoradores. É preciso ir muito além de uma visão religiosa e de entender a Jesus como um grande sábio, um grande mestre moral, de preceitos, enfim. É preciso ver a Cristo como o canal que nos liga a Deus, sendo Ele o próprio Deus encarnado. Meus irmãos, as nossas crianças precisam ver a Jesus como o único caminho pelo qual podemos oferecer adoração ao Pai. Elas não podem enxergar a Jesus de uma outra maneira. E isso deve ser ensinado por nós. Existem diversas religiões no mundo, diversos ensinos de coisas boas, inclusive, e que tem respaldo até nos ensinos bíblicos em outras religiões, ensinando coisas verdadeiras, mas que sem Cristo nada são. É preciso que elas aprendam que só através do Senhor Jesus elas prestarão uma verdadeira adoração a Deus, estarão verdadeiramente na presença de Deus. É preciso que nossas crianças aprendam que Cristo é o templo, não essa construção aqui. Cristo é o pastor, o sumo pastor. Cristo é o sacrifício e o altar, o tudo na adoração. Os nossos filhos precisam aprender isso. Cristo é o tudo. Essas coisas são periféricas. Isso aqui é uma construção humana. Mas Cristo é o verdadeiro lugar da adoração. Sem Ele não há adoração. As nossas crianças precisam aprender isso. Uma outra coisa que os nossos filhos precisam aprender é que a adoração aceitável também é controlada ou regulada pelas Sagradas Escrituras. É a palavra de Deus que instrui o crente à verdadeira adoração e que nos leva a Cristo, por meio do qual adoramos a Deus. Esta palavra, as nossas crianças precisam amar a palavra de Deus, porque ela nos leva a Cristo e através de Cristo prestamos a verdadeira adoração. É a palavra de Deus que nos instrui esta verdade, que nos instrui a esta verdade. Então é preciso que os nossos filhos entendam que toda a adoração verdadeira que se dá por meio de Jesus é regulada, não por aquilo que eu acho ou penso, ou que o fulano acha ou pensa, mas pelo que a palavra de Deus ensina, instrui. Os nossos filhos precisam aprender isso desde pequeno, porque muitos ensinamentos de diversos tipos de crença
existe no mundo, mas a Escritura Sagrada é a nossa regra de fé e prática. Ela tem que aprender desde cedo que a adoração tem que ser em espírito, pela ação poderosa de Deus, pelo Espírito Santo que habita naqueles que creem, e em verdade, ou seja, pela própria palavra de Deus, que é a verdade. Não há outro meio de adorar a Deus, senão em espírito e em verdade. O Espírito que nos leva a Cristo, e a verdade, a palavra de Deus que nos revela a palavra maior, Cristo, a esperança da glória, a palavra por excelência, que é Cristo. Logos. Meus irmãos, mas como realizar essas coisas? De levar as nossas crianças a adorarem a Deus. Diz o pastor Joel Wick em seu artigo. A primeira coisa é a prioridade. E ele cita exatamente o que é dito nesse texto de Deuteronômio. Ele não cita Deuteronômio. Eu peguei esse texto, mas ele diz uma palavra que está nesse texto de Deuteronômio. Ele diz: inculque em seus filhos a importância da adoração privada. Inculque em seus filhos a importância da adoração privada. É um comando ou é uma ordem de Jesus. Ele nos ensina em Mateus 6, verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. É preciso que os nossos filhos aprendam primeiramente a terem prazer na adoração e terem uma adoração privada, que eles aprendam por eles mesmos a não serem vistos pelos homens, mas serem vistos por Deus. Precisamos cuidar para não criarmos um farisaísmo em relação aos nossos filhos. Ensiná-los que eles devem se importar de buscar, ter vontade, ter desejo de buscar a Deus de maneira sozinha, de maneira que eles façam isso sozinhos. Tem o seu momento com Deus, tenham prazer em Deus. A comunicação secreta com Deus deve ser prioridade sobre a oração conjunta. O pastor Joel Wick, ele diz algo interessante a esse respeito. É importante os pais orarem com os seus filhos, porque é através disso que ele vai ensinar os seus filhos a orar. Mas é importante despertar e ensinar as crianças que elas devem buscar a Deus quando ninguém vê. É preciso que os nossos filhos aprendam a orar sem ser visto pelos homens também, mas visto por Deus. A terem esta prática, a terem esse costume, nós precisamos, assim como nós fazemos no nosso momento particular de oração privada, como o Senhor nos ensinou, é preciso que os nossos filhos aprendam desde cedo que a sua oração não é para ser vista por homens. Não é que ele não faça oração pública, não possa fazer oração com outras pessoas. Não é isso que o texto de Mateus, o Senhor Jesus ensina, e nem que o pastor Joel está ensinando em seu artigo. Mas de que deve nascer uma atitude sincera da adoração da criança, que independe de estar com outros. Sua oração não é feita para ser vista por ninguém, não é feita para ser escutada por homens, mas por Deus.
Consequentemente, na oração pública, ele não terá atitudes farisaicas. Sua oração pública será tão sincera e verdadeira quanto sua oração privada. Ele não ora para ser visto nem ouvido por homens. Um pastor e teólogo chamado Matthew Henry, ele dizia o seguinte: falsa piedade nunca poderá trazer verdadeiro contentamento. Aquele que finge algo não o experimenta. As nossas crianças precisam aprender que oração é muito mais do que repetir palavras. Elas precisam entender que isso é um espírito de adoração a Deus. A adoração experimental começa ao estar sozinho com Deus. Outro grande homem de Deus, pastor, teólogo também, congregacional, inglês, chamado John Owen, ele dizia acertadamente que aquilo que somos em particular com Deus é quem verdadeiramente somos. E os nossos filhos precisam aprender isso. Ele é aquilo que ele é privadamente, quando ninguém vê. Todos nós precisamos ensinar também aos nossos filhos a adoração a Deus de maneira desprendida do olhar humano, para que não assimilemos em nossos corações aquilo que os fariseus tomaram para os seus corações. E uma outra coisa que ele coloca, que está diretamente ligada a essa adoração privada, é o relacionamento pessoal. E ele diz: explique aos seus filhos que um relacionamento pessoal é a chave para a adoração individual. É preciso que os pais, no caso aqui em especial, as mães, não deixa de seus pais também, as mães, elas ensinem os seus filhos a terem um relacionamento pessoal. E para isso eles precisam ter nascido de novo, claro. Devem se arrepender de sua natureza pecaminosa e de seus pecados. E devem acreditar que Jesus é o único que nos dá a salvação. Então, meus queridos, eu preciso ensinar aos nossos filhos que pecado gera morte e que é necessário arrependimento de erros. É preciso ensinar isso aos nossos filhos. Pedir perdão a Deus, reconhecer suas falhas e seus erros, e se chegarem ao Senhor através de Jesus. É através dessa maneira que eles vão criar um relacionamento pessoal com Deus. Tem 6 minutos. Uma terceira coisa que o pastor Joel destaca é privilégio. Privilégio. E ele diz: motive seus filhos com o privilégio da adoração individual. É preciso que as crianças assimilem o privilégio de estarem na presença de Deus. Observe as palavras de Cristo quando ele ensina o Pai Nosso: teu Pai que vê em secreto. É preciso que as crianças, nós também temos esse entendimento, de que Deus nos vê naquele momento quando ninguém nos vê, e é um privilégio único que temos de estarmos debaixo do olhar do Pai Celestial. O privilégio de estarmos
ali sabendo que Deus está atento, olhando para nós. Os nossos filhos precisam aprender que isso é um privilégio de poucos. É um privilégio estar ali diante dos olhos do Pai Celestial. Quando Jesus diz: teu Pai que te vê em secreto, Ele apresenta uma intimidade que Deus assim se dá para conosco nesta intimidade pessoal, o privilégio de termos Deus olhando para nós, nos dando atenção especial quando estamos ali sozinhos com Ele. Em quarto e último lugar, Ele diz sobre os princípios. Ele fala: ensine aos seus filhos os princípios de uma adoração individual. E ele fala mais dizendo a respeito desses princípios, que é o ABC de como adorar individualmente. E ele cita Lucas 11:1, quando diz: os discípulos de Cristo aproximaram-se dele e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E ele ensinou. Crianças e adultos são beneficiados por uma simples explicação do que fazer ao adorar a Deus individualmente. Então, cabe aos pais instruir os filhos como buscar a Deus, quais os princípios, ou como eles devem buscar a Deus, como deve ser a sua oração. Eu até tive esses dias pregando ministrando sobre isso, sobre a oração que o Senhor nos ensina. E é interessante que, lendo esse artigo de Olympique, parece que a gente está em concordância. Ele vai dizer o seguinte sobre o Pai Nosso. Ele diz que todo pai deveria ensinar a oração do Pai Nosso aos filhos, porque há preceitos universais ali, de verdades explícitas dadas pelo próprio Jesus sobre essa intimidade que nós devemos ter com Deus. Na relação que há de como enxergamos a Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então há ensinamentos preciosos ali, dados pelo Mestre, que devem nortear toda esta vida que será regada de oração aos pés do Senhor. Então são padrões divinos para uma intimidade que nós devemos ter com aquele que é divino. Quero encerrar com um texto de Provérbios que nos diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O texto de Provérbios aqui hoje, também no capítulo 31, diz assim: abre a sua boca com sabedoria, falando da mulher. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Estar atenta ao andamento da sua casa, inclusive na vida espiritual dos seus filhos, e não como o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e a chama-na bem-aventurada. Você, mãe, possa ser vista pelos seus filhos como bem-aventurada, como aquela que levou a preciosa semente, a
preciosa verdade do Senhor me ensinou a crescer e a amarem a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos de graça.